Fala, galera! Bem-vindos a mais um RDM. Aqui é o LH, estou comigo, o cara possuído pelo ritmo ragatanga, André Arruda. Olá a todos. Eu só queria dizer que a culpa não foi nem da epilepsia, nem do demônio. A culpa foi da faculdade, pessoal. Pode ser também. Aqui quem fala é o Biwan. E eu vou começar com uma denúncia. Queria dizer que a religião pode sim ajudar as pessoas, mas também, como prova o caso da Denise Michel, ela pode ajudar a afundar. Igual a faculdade. Como vocês podem perceber, hoje é um dia de muita tensão, porque é um podcast que foi parar nos tribunais até. Nós vamos falar hoje do caso da Annelise Michel. Ou Emily Rose. Ou Micaela. Chame como queira. Antes da gente começar o podcast novo, vamos dar alguns avisos. O primeiro é que curtam a página no Facebook. Por favor, pessoal, a gente tá pedindo do fundo do coração. Eu sei que muita gente escuta, pode até seguir a gente no Twitter e não lembra da página do Facebook, mas lá sai pra todo mundo antes os podcasts que a gente tá lançando e pra você entrar em contato também com o nosso grupo no Facebook, né? Que daí a gente tem um contato maior com todo mundo que tá lá, uma galera bem bacana e tá bem divertido o grupo. É só procurar por República do Medo, você vai achar os dois bem fácil. E fora isso, a gente vai deixar no post aqui e também na página do Facebook um formulário de perguntas que a gente tá fazendo para melhorar não só o podcast, mas como o site do República do Medo em si. Seria bem interessante vocês ajudarem a gente nisso. Pessoal, vai lá, não é nem 5 minutos que vocês vão perder, só pra gente ter uma base de como pode melhorar pra vocês mesmo. O formulário é um troço chato, mas dessa vez é algo útil. Você vai lá, você que gosta do podcast e ouve sempre, você pode fazer com que sua opinião seja ouvida. Olha lá, escutem o Obi-Wan, mandou bem a fala dele. Fala de telemarketing. Vocês gostariam de estar fazendo um questionário na nossa reformulação? Então, Emily Rose. É um caso que ganhou notoriedade não pelo exorcismo em si ao longo do tempo, não foi uma coisa que a gente já discutiu bastante vezes assim. Teve uma família que aconteceu isso, depois eles fugiram. Ou ela era atormentada, essa família, e vários elementos de cagadas que foram acontecendo na vida deles. Só que dessa vez nós estamos falando de um caso que foi parar nos tribunais, que em 1978 o senhor e a senhora Michel, pais da Annelise, junto com o padre Rains e o padre Alt, foram processados por negligência nos cuidados da Annelise, que morreu de fome, né? Aquela morte culposa, não tem intenção de matar. E eu acho uma coisa muito interessante, cara, porque, pelo menos assim, falando em século XX, tem uma precaução muito grande por parte da justiça, ou seja, um poder mais laico, no sentido de não ser religioso, de não envolver casos de natureza religiosa e espiritual. Então, sempre quando tem um caso de exorcismo, alguma coisa assim, é muito raro que a justiça interfira nesse tipo de caso. Geralmente, sei lá, para no Tribunal do Vaticano, que seja, mas não a justiça comum. Então esse caso é muito importante por causa disso também. E é interessante até porque essa divisão você pode ver até na acusação e na defesa. Porque a acusação alegava de que tinha sido negligência e a defesa dizia, não, foi um exorcismo mesmo, ela estava possuída, logo não era negligência. E o próprio julgamento acabou virando meio que uma disputa entre a acusação defendendo mais o lado científico, ou seja, tentando provar que ela tinha problemas, que ela era doente, devia ser internada, e a defesa, por outro lado, tentando provar que tudo que tentaram nesse sentido da medicina falhou. Então, ela se voltar e a família se voltar à ajuda espiritual era praticamente a única salvação que ela tinha. Era uma família bem religiosa, inclusive a Annelise, é bom deixar isso bem claro, que no fim das contas ela mesma falou que queria o exorcismo, que era isso que ela queria mesmo. Era uma coisa que ela acreditava que ia funcionar. Ela teve o contato, acho que desde os 16 anos de idade, ela já tinha problemas de epilepsia, diagnosticada assim, com alguns problemas psiquiátricos, assim, era tipo complicado para ela que sempre que ela ia no médico enfiava um remédio nela. Ela ficou 1 ano em tratamento. E é uma coisa a se pensar, se você tem uma formação religiosa, você acredita naquilo, você está tentando resolver com remédio, você está tentando resolver com tratamento psiquiátrico, não funciona, cara, não é nenhum absurdo a pessoa pensar que não deve ser algum problema médico, então. O que é interessante falar, que muita gente pode pensar que a ideia tipo de um exorcismo, coisa assim, veio direto da família. Existe um relato de um artigo que conta a história, um pouco da história dela, mas
bem resumida mesmo, mas ele conta uma parte em detalhe que é que eles estavam não é uma procissão, mas eles estavam fazendo alguma coisa em relação à igreja e uma senhora notou toda uma relutância da Annelise a coisas, vamos dizer assim, sagradas. Desde um crucifixo até água benta, ela não conseguia ficar perto dessas coisas. Ela tinha um problema muito sério com isso. Na própria casa deles, por eles serem religiosos, e acho que procedência católica, Sim. tinha imagens de santos e ela começou a demonstrar completa aversão a eles, afirmando ainda que as imagens que ela via acabavam sofrendo uma certa modificação, tipo, nos olhos, ou alguma coisa assustava muito ela. Inclusive em pessoas. Ela via rostos transformados na rua em outras pessoas, ou até mesmo visões de coisas que, segundo ela, poderiam ser coisas do inferno e vozes. Bem uma coisa de esquizofrenia também. Só pra gente situar geograficamente, onde que se deu esse acontecimento? É no interior da Alemanha, Interior bem da Alemanha. numa cidadezinha bem pequena. Porque assim, a Alemanha é muito dividida entre protestantismo e catolicismo, né? Então, determinadas regiões seguem mais um lado ou outro, então deve ter sido uma cidade menor, assim, sabe? Tipo, daquele tipo de vilarejo que preserva mais... Ainda mais que a gente tá falando, só situando também temporalmente, a gente tá falando de final da década de 60 começo dos anos 70. Exatamente, tanto é que quando essa senhora falou, tipo assim, olha, você está possuída, você precisa de um exorcismo, eles foram atrás de um exorcista que era tipo assim, ah não, tem um exorcista a 30 quilômetros daqui, e eles foram conversar com o cara. Já na primeira vez que ela sentiu um mal-estar, que ela sentiu os primeiros sintomas que, bom, teria sido defendido que era um caso raro de epilepsia, ou os sintomas que ela estava sendo possuída, para ela já era complicado porque ela sentiu algo pressionando o peito dela. Pra você que assistiu a série do Exorcista, lembre-se daquela figura do Pazuzu sentado no peito da menina. Cara, que série, meu Deus. É excelente, eu recomendo Que demais. Pazuzu também, né, velho? Muito bom. E essa sensação que ela tinha até que 69 foi a vez que ela teve, tipo, breakdown. Assim, ela ficou muito mal, que foi quando ela precisou ser internada, se não me engano. Foi quando ela foi em Woodstock? Nossa. Nossa, caralho. Quem chamou esse cara pra gravar, velho? Perdão, ouvinte. Eclipse. Nein, Eclipse. Einmal mi Eclipse. Oh, so down Milane, do, schiane, do. Sind wir schon drei? Ah, wie. Was ist so der Schneid? É interessante contar também que, tipo, ela deu essa ida pro Woodstock, então ela ficou um tempo realmente fora, e daí ela recebeu a carta de ir pra faculdade. Ela foi pra cidade grande e foi fazer pedagogia, que foi aí que o problema piorou. Ela continuava tomando remédios, os pais dela tinham toda uma relutância dela ficar sozinha por causa dos problemas que ela tinha tido, e ela falava, não, eu tô bem agora. Até 72 ela teve mais 4 casos que foram realmente muito fortes dela ter ataques de sentir que alguém estava segurando ela, batendo nela, sendo realmente violento. Porque a epilepsia é uma doença que afeta os músculos. Então, tipo, você tem muitos espasmos e parece que você não está controlando seus próprios músculos. Então, tipo, até tem relatos de que durante muito tempo, em muitos casos, a epilepsia foi comumente associada a possessões demoníacas, por causa desse tipo de você não sentir seu próprio corpo. Se eu não tô enganado, eu posso dizer que eu acho que em 1950 uma mulher escreveu um artigo falando que, na verdade, espasmos era uma coisa relacionada a alienígenas invadindo o corpo, tentando te segurar. É bem vampiros sério. de almas. Porque é realmente, igual o Obi-Wan falou, eles não conseguiam descrever isso, porque é uma coisa bem violenta. Se você já presenciou isso, você sabe. Não, e pra ela é muito mais complexo porque, no final das contas, o diagnóstico que eles foram defender depois, no caso, é que ela tinha epilepsia rara, um tipo raro, com também um tipo raro de esquizofrenia. Então ela não só tinha os espasmos, como ao mesmo tempo o cérebro dela ativava um mecanismo dela enxergar alguém a atacando. Porque a epilepsia, bom, tem casos na minha família de uma pessoa que teve epilepsia e, vamos dizer assim, ela não tinha as visões. Então seria só a combinação desses dois quadros clínicos é que poderia resultar nisso. E só em 73 é que ela vai ter, tipo, realmente as visões e relatar que ela tá tendo visões com o diabo falando com ela, que um demônio tá vindo atormentar ela e que tá, tipo, falando coisas pra ela. Que é só em 73 quando que o quadro dela, tipo, fica realmente muito instável, que ela fica muito mal. Até então ela tinha se tratado com o Dr. Vogt,
que é um médico da família, era médico da família, e o Dr. Lute, que era um neurologista, que aí entra uma polêmica, porque ele teria recomendado ou não um padre jesuíta. A família disse que ele recomendou. Ele no tribunal falou, não sei do que vocês estão falando. Ah, o cara vai tirar o corpo, né? E, tipo, Ele é um homem de ciência, ele não pode ser visto como o cara que recomendou procurar um padre. e é muito bizarro porque eles passaram um bom tempo pesquisando ela, fazendo, principalmente o Dr. Lute, que ele fez diversos exames para ver como é que estava o estado do cérebro dela, e por mais que ela tivesse epilepsia, nunca tinha dado nenhum resultado extremamente alterado para quem tivesse epilepsia. Algumas pequenas alterações e muitas vezes até alterações microscópicas. Então eles falaram, isso não é quadro de uma pessoa que tem epilepsia. Não, ainda mais uma violenta como a dela, né? Não faz nenhum sentido. Não faz sentido pro estado que ela está, não faz sentido o que está acontecendo com ela. E aí que ele teria chamado o Padre Alt, que vai ter o envolvimento do Roderick e do Haynes. Vamos inventar uns apelidos pra esses Porque caras, é né? muito estranho, né? Vamos chamar o Wick. Wick, O Wiki é Tá qual? bom, o Roderick. Ah, Roderick e o Alt e Haynes. Não, tá bom. Então é Não. Wick, Alt e Haynes. Haynes, tá bom, tá bom. O Haynes é o padre que ficou responsável pelas gravações da Annelise, que é uma das coisas mais famosas do caso. então, a gente pode falar sobre as gravações Eu acho agora? que as gravações é Cara, importante Tenho salientar. coisas pra falar. Vamos lá, cara. As gravações, o conceito da internet pode ser mentira. Da internet é mentira. Olha, então, vamos lá. O filme O Exorcista foi lançado 2 anos antes. Ela... comprovado que ela assistiu o filme. Isso comprovaram que ela assistiu o filme. Mas como então, comprovaram? cara, a mãe dela falou, tipo, se a gente assistiu o filme e tal, enfim. Porque assim, ó, vamos pensar que a gente tá falando de 75. Sim. Não é a mesma tecnologia. Pra ela ter assistido esse filme, tem que passar... 2 anos 2 eu acho válido. anos. Porque, mas, pô, pensa, cara. Tem que vir uma versão dos Estados Unidos pra Alemanha, pra uma cidade interior da Alemanha, fazer uma cópia de VHS. Eles têm que ter o aparelho pra assistir esse filme, ou ir num cinema local. Ou ir no cinema local. É uma coisa que requer certa estrutura. Sim, assim. mas ela falou antes. Tanto é que o Exorcista é um filme que realmente foi difundido muito, Sim. muito bem. Mas... eu Ca- não então, sei se mas a família esse dela tem assistido. Não faz sentido. Não, mas é um problema que, tipo assim, cara, todo mundo sabe que teve toda uma preparação fodida pra moça que dublou a voz do demônio. Pô, reza a lenda que ela fumou 100 cigarros por dia. Tanto é que no filme não tem nem os créditos da filha da puta, coitada. Mas, Eles quiseram vender que era Reagan. mas, cara, a mulher se fudeu, tá ligado? Pra fazer a voz. E, ela imitar a voz é um problema muito sério. Mas esse é um tópico. O outro tópico é que, cara, a internet é lotada do mesmo áudio para coisas diferentes. Um exemplo disso é um cara que ele chama David Icke, eu acho. Ele passa os Estados Unidos fazendo uma palestra falando que, na verdade, possessão demoníaca nada mais é do que ETs no nosso corpo. Ele se dá um trabalho. Não, pera aí, vamos analisar um pouquinho. Estados Unidos é um país grande, não a Alemanha. Não é a Alemanha que você pega um trem e está no Porque nos Estados Unidos é tudo normal, Não, né? pera aí, rapaz, é um país grande. É um país, não, cara. é um país grande, precisa cara- atravessar não, o país inteiro. O cara mena 3 mil quilômetros pra falar bosta, cara. Não, fala de casa, fala de conferência de Skype. Skype pra isso, cara. Cara, existe muito vídeo na internet, tipo assim, russo falando com ETs. E, cara, é a mesma voz, tá ligado? É a mesma voz. E não é tipo 1, 2 vídeos, são vários vídeos de coisas diferentes. Sabe o que é legal? O russo falando com ET, ele fala em russo. Não, cara. Porque, cara, é a língua do ET. Né? Não tem muita diferença. Exatamente. E então você fala assim, cara, eu não sei dizer. É bizarra aquela gravação? É bizarra. Mas aí tem um problema, que uma coisa é a gente fazer uma montagem de gravação na internet de um russo falando com o ET hoje, e a mina dublando o ET Bilu, tá ligado? Com a e a voz mina dela. pensando nisso em 73. Não, eu entendeu? concordo, mas é tipo assim, alguém pode falar, olha, realmente existiu as gravações. Tanto é que reza a lenda que o cara que foi gravar, benzeram o fone dele, benzeram toda a aparelhagem dele, e ele foi gravar os áudios, tanto é que ele gravou, se não me engano, 2 dias de exorcismo, de 64 exorcismos ele gravou 2, e alguém lançou na internet 67. Eu acho que ainda pode ser muito zoeira de alguém que não tinha nada pra fazer nos anos 90. Não, e assim, cara, outra coisa que eu queria falar, uma coisa muito, por outro lado,
Uma coisa muito bosta desses áudios é quando ela fala dos demônios que estão no corpo dela. Tipo, ela tem 5, 6 nomes pra citar. Aí quem que ela fala? Tipo, Nero. todas as pessoas más do mundo que você pode pensar do senso comum. Nero, Hitler, Judas. Judas. Pois é, eu fiquei esperando uns demônios, Aí cara. no Fala o final- Pazuzu, não, já viu aí o filme no final, mesmo. acho que ela esqueceu, ela falou, então o capeta. Tipo, ela ficou sem cara mal pra falar. Ela falou, tipo, cara, é muito... Sabe, tipo, vou pegar uns cara mal, assim, da ponta do meu cérebro, assim, tipo, que eu lembro e vou citar aqui. E você consegue... A gente vai deixar aqui alguns links, tipo, de fontes que a gente leu. Tanto é que eu vou deixar o do Russo, vou deixar da voz dela. E alguns artigos também. Mas se você for ler... no livro até descreve um pouco o exorcismo, assim. Os demônios meio que brigam entre si. Tipo, teve uma hora que o Hitler fala uma coisa, aí algum dos outros discorda dele, sabe? É bem... Que língua que eles estavam falando? Não, é que- Todos. Porque Judas falava aramaico. É isso que é a parte mais bizarra. A primeira parte dela fala, tipo, nomes randômicos da cabeça. Ela fala assim, tudo bem, sei lá, o Pazuzu é cheio de ficar falando merda que não é verdade só pra tentar as pessoas nos filmes. Beleza, não tem problema. O meu problema é realmente Hitler ficar brigando com Judas lá dentro do corpo da menina, entendeu? Eu fico, o quê? O que ele falou pra ele? Você não é branco. Ariano, seu bostinha. Não, seu hebreuzinho. ele falou... Cara, eu acho que é quase isso, assim. Ele falou que... as pessoas não sabem que que a vida realmente... Que existe uma vida depois da morte, e elas acham que tudo acaba aqui. Aí parece que Judas fala, tipo assim, esse cara não sabe o que fala, ele não tem voz nenhuma no inferno. Não, É peraí, uma coisa mais ou menos assim. Você tá me dizendo que Hitler possui um corpo em que tinha um judeu dentro. Desculpa, não acredito. Cara, não era eu que tava possuindo. Essa parte eu não acredito. Mas existe todo... Pra igreja católica tem todo uns passos, toda uma lista de coisas que a pessoa tem que ter pra ter confirmado a possessão demoníaca. Uma delas é falar línguas que ela não poderia conhecer. E isso daí entra toda essa pira e fala de um jeito bem bizarro, né? Porque se você for ver a gravação ou toda o estudo, todos falam que ela falava de um modo bem diferente mesmo. Não, assim, pra ela fingir aquela voz, primeiro já é bem complicado. Eu realmente não fico imaginando maneiras dela conseguir fingir tão bem, a não ser que todo mundo tivesse nesse esquema e esse tivesse sido um esquema que deu muito errado, entendeu? Tipo, o Ivolanda fazer uma cagada no Silvio Santos. Tipo, ET Bilu. Entendeu? É tipo um esquema que deu... imagina o ET Bilu e alguém vai lá e atira no ET Bilu e mata o ator Cara, que tá fazendo o ET Bilu, entendeu? vamos fazer um off aqui. Cara, o Danilo Gentili estava eu lembro disso. Era o Danilo Gentili. Era Ele no CQC, No né? CQC, ele estava dando uma entrevista pro ET Bilu. Cara, eu no lugar dele, eu tinha corrido atrás desse filho da puta no meio do mato, só pra desmascarar o filho da puta. Não, você não vai na Ana Maria Braga e puxa a cara do Louro José. Acaba com a magia do Ai, negócio. cara, eu ia, cara. Por isso que você não vai. Na hora que ele falava, se busca conhecimento, eu pulava em cima dele, filho da puta. Vamos buscar conhecimento agora. Vamos ver se é real ou não. Vou te ensinar um jiu-jitsu, cuzão. Desculpa, gente, eu precisava desabafar isso. Tava dentro de mim há muitos anos. É o ET Bilu? É bom a gente falar que ela apresentou diversos sinais clássicos do que seria a possessão demoníaca. Desde que nem o LH falou, de falar línguas estranhas, falar de uma maneira diferente, ela comia insetos, ficava se mexendo de maneiras esquisitas e não só propriamente como é clássico na epilepsia, ela ficava realmente, tá ligado, o Reagan descendo as escadas de ponta cabeça? Cara, tem relatos de que ela pulava em média, ela fazia 400 agachamentos por dia. E ela não conhecia o CrossFit. Deixar isso bem claro. E sem contar que, tipo assim, às vezes ela passava 2 dias debaixo da mesa da cozinha latindo. Puta que me pariu. Eu chutaria a cara dela, velho. Igual o do ET Bilu. Não, e outra coisa, cara. Eu lembro que a defesa afirmou que ela podia ter falado essas línguas porque ela tinha estudado. Mas, velho, eu não lembro, acho que era latim, aramaico e grego, se eu não me engano. E ela ainda falou ao contrário, acho que uma dessas línguas ela fala ao contrário ainda, se não me Cara, engano. eu estudo latim há 2 semestres. Não perguntem por quê. Eu só estudo. Porque ele quer exorcizar alguém. Mas, cara, eu não conseguiria, tipo, cuspir umas palavras, mesmo que seja aleatório, eu não conseguiria cuspir palavra em latim por, tipo, 3 minutos seguidos, assim. E, cara, é um ano estudando, não é fácil, assim. Mas sobre todos esses sinais, eu queria deixar, tipo, só uma dica. Se vocês puderem ler o livro do Exorcismo,
do Dark Side, que é mais o relato do cara que que deu o exorcismo do menino, que foi a origem do exorcista, do livro. Vale bastante a pena, não é nem um pouco sensacionalista, é realmente tipo o relato do cara que viveu aquilo, vamos falar isso. Não tem como falar que não. Era real ou não, não sei, mas ela fala que Não, sim. mas é aí que tá a questão. É real ou não? Foda-se, ele viveu. Exato. Entendeu? Não importa se é real ou não. Se a pessoa tá dizendo que ela foi possuída, cara, na mente dela ela foi possuída. Eu acho que esse é o elemento mais básico pro caso da Annelise, porque ela realmente acreditava que ela tá sendo Tanto possuída. é que o padre jesuíta, no julgamento, ele fala assim, olha, eu exorcizava as pessoas, mas eu também sou psicólogo, então eu não... Exatamente. Porque às vezes ele fala, tipo assim, não é só o físico da pessoa que tá sentindo, a parte mental dela faz ela achar que aquilo tudo, e então ela precisa de uma coisa espiritual. Espiritual não no sentido, tipo assim, Deus precisa fazer aquilo, mas a pessoa precisa se convencer que ela vai melhorar a partir disso. Então ele conseguia juntar a parte da ciência que ele conhecia junto com a parte religiosa e às vezes dava certo. Assim, ó, cara, eu particularmente sou cético. Eu não tendo a acreditar em muitas coisas, provavelmente não acredito em exorcismos. Agora, uma coisa Então é por a que você seguinte, estudou latim? Não faz sentido pra mim. mas uma questão é a seguinte, eu acreditar ou não é uma opinião minha, é uma questão particular. Agora, se a pessoa está dizendo que ela está sentindo, não adianta você dizer, não, isso é mentira, você está errada. Assim, ó, se alguém tem algum problema psiquiátrico e fala que a pessoa chega pra você e fala que é Napoleão, não adianta você falar, não, vai tomar no seu cu, você não é Napoleão. Isso só vai piorar o estado da pessoa. Então você tá falando que eu não deveria bater no Tebilu mesmo não sendo Tebilu. Exatamente, porque o Etebilu pode ser uma pessoa com graves problemas e você querendo bater nela. Mas aí tem outra questão, por isso que é complicado. Ao mesmo tempo, você não pode negligenciar o tratamento médico também. As duas coisas ela tem que andar meio juntas. Você tem que fazer o tratamento médico, os procedimentos, ao mesmo tempo que você tenta entrar na mente daquela pessoa e tentar ela fazer se sentir melhor dentro do que ela acredita. E isso do tratamento médico entra num outro problema, que é a forma do tratamento médico Exatamente. antigo. A gente pode falar, um filme clássico, Um Estranho no Ninho, trata da... Eu sei que o Gabriel gosta muito desse filme, eu também, nossa, é genial. E você pode ver no final do filme como que é a propensão do tratamento médico não humanitário, como é que ele foi no século passado, como é que, tipo, desde o século XIX tem vários problemas, tipo, a lobotomia, porra, cara, você cortar um pedaço da pessoa. E isso remete bastante daquilo que vocês falaram do corpo, porque é algo que foi muito tratado, assim, que ao afetar o corpo da pessoa, a mente dela estaria sendo curada também. Então é um grande problema que ela não aguentava mais receber remédio, pensar em tratamentos, querendo ou não, ela tá no final da década de 60 e início da década de 70, que poderiam ser prejudiciais para a saúde dela. Então é bem complicado a gente imaginar que tipo de tratamento e perspectiva ela tinha no interior da Alemanha ali naquele momento. A gente pode pegar algumas coisas que aconteceram no Brasil mesmo. Se eu não estou enganado, na década de 80. Existe um documentário, que inclusive é um livro, chamado Holocausto Brasileiro, que fala muito bem de como era tratado esses loucos em alguns hospícios do Brasil mesmo. Cara, a sociedade é uma merda. A sociedade é uma bosta. O que a sociedade faz, geralmente, é excluir o diferente. Então, assim, se a pessoa tem um problema psiquiátrico, os hospitais psiquiátricos não são no centro da cidade, nunca. Eles são num canto isolado, possivelmente em outra cidade. Esse livro que eu tô falando, inclusive, é no interior de Minas. Então, assim, a gente tá falando de anos 70 na Alemanha, numa cidade pequena da Alemanha. Então você imagina como era o tratamento psiquiátrico. Não era de boa. Era enfiar a mina num negócio, numa camisa de força, dar choque pra caralho pra ver se resolve, entendeu? Os medicamentos não eram tão avançados assim. Então a questão aqui é que você tem que olhar pros dois lados. Tudo bem, o exorcismo pode ser exaustivo, pode ter causado a morte dela. Mas o tratamento psiquiátrico não ia resolver porra nenhuma. Ela tava meio que numa sinuca de bico. Ela não, Exatamente. tipo, eu consigo compreender o mal que o exorcismo fez a ela, mas ao mesmo tempo eu também consigo compreender o porquê que ela escolheu o exorcismo. É bem facinho de você ver que era, tipo, pra ela, que nem a gente falou, assim, a Alemanha, ali, numa cidadezinha pequena, ela, vamos dizer, ela pode ter ido pra universidade, pode ter contato com outras formas de medicina, tudo bem. Mas, querendo ou não, aí a formação dela também religiosa, tudo isso tem que ser levado em conta, porque ela não foi contra a vontade dela. Muito pelo contrário, ela realmente acreditava naquilo. E outra coisa que a gente tem que destacar é que a cultura influencia muito a ação individual. Então, se a pessoa
tem uma formação católica, ela vai ter uma tendência muito grande a acreditar que os problemas que ela está tendo têm uma origem nesse sentido. Então, assim, se ela está tendo espasmos muito fortes, eu não estou dizendo que o que ela vê é mentira. É só uma questão de pensar que é muito provável que se ela esteja tendo epilepsia, que é um troço assustador pra caramba, que ela não tinha informação que a gente tinha hoje, ela não foi no Google digitar epilepsia. Eu não sei se é uma boa ideia hoje em dia também fazer isso. Também, não faça. Mas então, assim, a pessoa tá tendo esse tipo de problema, se ela tem uma formação católica, é muito mais fácil ela acreditar que o que ela tá tendo, que ela tá passando por esse tipo de problema, tem um fundo de questões religiosas e espirituais. Até e lógico, aí tem a parte que vem logo em seguida. Se o meu problema tem fundamento espiritual, então eu preciso de uma cura espiritual. Já que o problema não está sendo conseguido ser resolvido com medicamentos e com tratamento psiquiátrico, eu vou para outra solução. Não, e é uma coisa que ela falava pra colega dela de faculdade, não pede pra ninguém, não fala pra ninguém fazer uma intervenção psiquiátrica comigo, eu não quero isso, eu realmente não quero nada disso. E a amiga dela foi até prestar depoimento no caso, e ela falou, ela não queria, ela simplesmente ela ficava com medo de ser internada, cara. E mesmo assim ela continuou tomando os remédios que o médico tinha receitado até o final da vida dela. O que é um problema, porque ela começou a tomar os remédios, ela ficou, se eu não me engano, uns 6 meses tomando remédio sem prescrição médica. Não, e um outro problema é que aí vem a parte de acusação do caso, foi lá e falou assim, não, mas o agravamento do quadro dela dá-se em função dos remédios. O problema é que ela começou a ter um agravamento antes de tomar os remédios, então fica uma coisa, tipo, um lado meio que tentando balancear o outro. Porque o que eu acabo tendo a impressão é que eu fui ver Deus esses dias porque eu fui assistir True Detective. E aí, bem no... Não acredito, cara! E bem no começo da temporada, o personagem do Woody Harrelson chega lá e fala assim, é perigoso você ter uma suposição, porque aí tudo que você achar durante o caminho, você vai querer enfiar nessa suposição. Cara, nossa, série linda. Não, cara, de verdade, é uma coisa maravilhosa, realmente... É tudo aquilo que estavam falando para mim, mas... Falando Obi-Wan. Mas o que eu... Não, pera aí, quero falar só um negócio. Essa porra vai virar mainstream ainda? Que nem Black Mirror? Vai. Eu vou falar, eu falo essa merda desde 2014. A galera vai falar, nossa, é muito True Detective. Nossa, mano. Não supero. Tá, True Detective, o que eu trouxe da frase do cara, que as pessoas tentam encaixar as posições dela pro que elas estão vendo, é exatamente o que a acusação fez e também o lado da defesa também fez. A suposição deles era de possessão, logo eles começaram a defender que ela estava possuída, vão fazer o exorcismo. A acusação fez a mesma coisa. Ela tem um grau raríssimo de epilepsia e é um caso raríssimo de ter esquizofrenia que não deixa vestígios cerebrais muito claros e também o estado de morte dela não condiz com o jeito que uma pessoa que morre de fome morreria. Não, mas é que ela morreu, tipo, meio foda, porque, tipo, ela não comia... Ela morreu meio foda. Não, é que, tipo, ela não comia, ela não bebia água. As poucas vezes que tentaram, tipo, dar comida pra ela, ela vomitava. Em 76 ela começou a se autoflagelar e ela começou a não comer, não beber e falava que ela não era permitida a fazer isso. Hitler não deixava. Ou será que foi Judas? A gente não sabe, os dois estavam brigando ali dentro dela. E ela acabou morrendo em 1º de julho. O Quarto Reich. Nossa, que errado, velho. Não, cara, podia aparecer CPI à noite, né? Seria muito engraçado, cara. Mas depois desse momento erradíssimo do Rio, ela morreu em 1º de julho daquele mesmo ano. E só em 78 foi que aconteceu o caso no tribunal. Mas até lá... foi um furor total, assim, todo mundo queria entender o que foi que aconteceu e que nem o VLH falou, ela morreu assim no estado foda. E o que, vamos Inclusive dizer assim, ela bebia a própria urina. Além de comer Gostosinho, aranha. cara, não, se você bebe, cara. não, e é problemático porque era um caso com um júri, né? Não foi não era só os advogados e o juiz, era com um júri. E o júri desconsiderou completamente o fato de que uma pessoa quando morre por estar sem comer, sem beber nada, ela morre assim desnutrida, ela morre com pupilas dilatadas, com lesões cerebrais e tem diversas coisas que são fatos da medicina e que eles não levaram em consideração enquanto outros fatos da medicina eles levaram. Não, duas coisas. Primeiro, o sistema de justiça é absolutamente falho.
Se você acha que ele é perfeito, você é muito Você está ingênuo. errado. Sim. Você está errado e você é ingênuo. Porque você parte do pressuposto de que tem que ser neutro e imparcial. Mas você seleciona um júri e um juiz que fazem parte daquela sociedade que está acusando a pessoa. Você tá falando pra trazer o ET impossível Bilu pra julgar os caras. exatamente. É isso mesmo. Tem que ser alguém russo. Ele não vai entender nada do que estão falando, aí ele vai ser imparcial. Outra coisa, se você já assistiu 12 Homens e uma Sentença, Nossa! que é um puta filme, você sabe que o Primeiro peso... você está certo. Você está certo e você é uma pessoa muito bacana. Você tá indo pro caminho certo da força, Caminho pessoal. de luz. Mas se você assistir esse filme, você sabe que o peso de comprovação tá na acusação e não na defesa. Sabe aquela frase do ele é inocente até que se prove o contrário? Pois é, o sistema de justiça deveria funcionar assim. Então, se tem uma dúvida, aqueles chamam de dúvida razoável, de que a pessoa é inocente, ela deve ser considerada inocente. Porque senão viram provas circunstanciais, que é só questões que você vai encaixando pra formar o seu caso. E não que aquilo sejam provas de É verdade. conveniente. É, Tipo assim, os dois lados usam coisas convenientes. sim. Tipo, os dois lados mentem pra caralho e falam verdade. Entendeu? Só que não tem como... Só que é mais fácil dar ganho de causa nesse caso pro lado que aí tá se mostrando assim mais racional, porque aí o outro é Sim. muito místico, né? Então, Até porque morte por negligência não é uma acusação extremamente séria, tanto que nenhum deles cumpriu pena. era tipo 6 meses que era pra eles serem presos, mas foi anulando pra tipo, os padres ficaram 3 anos sem poder celebrar missas. Pra eles foi umas férias. Foi tipo, beleza, né? Vamos beber vinho agora sem ser por obrigação. Férias de 3 anos, cara. E já os pais da menina é que eles foram liberados da pena de 6 meses porque é uma coisa que eles consideram que o fato da morte dela já vale como uma pena pros pais. Sim. Acontece isso muito quando, por exemplo, os pais perdem um bebê, morre por negligência deles. Aí, geralmente, eles são declarados culpados, mas falam, putz, o sofrimento já foi suficiente por essa pena, então... E parte da acusação, agora envolvendo os padres, foi muito interessante, uma coisa assim que é bem foda que foi feita, que o padre Alt, que não era o cara que estava envolvido nos exorcismos em si, mas ele é o cara que dá o primeiro passo pra tipo, indicar as pessoas pra fazer, né? Ele é o primeiro padre chamado, o jesuíta chamado pelo médico, e ele é que... Ele deu o primeiro passo pra entendeu? Dentro. Nossa! Nossa! Nossa. Por favor, Hitler. Eu não sou judeu. E a tática de ataque foi assim, vamos desmerecer esse cara, ele não sabia o que ele tava fazendo. E eles foram lá e falaram que ele tinha um caso sério de esquizofrenia. Na verdade, eles conseguiram levar 3 psicólogos que atestaram que ele tinha esquizofrenia pra poder desmerecer, pra dizer assim, ele achou que ela tinha demônio porque ele enxerga demônio, logo ele não poderia ter dado um diagnóstico pra chamar outras pessoas. Cara, mas a mina tava super violenta. A mina tava, tipo, bem bizarra, cara. Não, e nessa parte da acusação de falar sobre, tipo, tratamentos mais científicos e tudo mais, teve um cara que foi chamado teoricamente, que teria sido um médico que foi chamado ali pra cuidar dela em meios aos exorcismos, que foram, ao todo, 67 vezes que ela foi exorcizada. Quase o número que o Temer apareceu na lista de delação do Odebrecht. Desculpa, O cara não aguenta. Mas... Não, tá certo, estamos falando do capeta. Eu já tinha evitado quando ele falou fora alguma coisa, mas falei fora até, né? Mas depois dela sofrer 67 sessões de exorcismo, também teve um cara no meio delas que foi lá chamado, que foi, tipo, era para ele cuidar dela, para ver o estado dela. E no relato do padre, acho que é do padre Hans, ele falava que ela tava, tipo, cheia de marcas, que ela tava, tipo, com o rosto muito ferrado mesmo, porque ela tava fazendo automutilação, ela tava batendo a cabeça na parede, tava se cortando, se arranhando com as unhas. E esse cara, no testemunho dele, ele foi na mesma época, se não me engano, acho que a diferença tipo, é de maio pra junho, e ele foi, tipo, um pouco depois, e ele falou que não, a menina tava de boa, que não viu nenhum problema nela, só que ele falou que ele não foi lá pra cuidar dela, que ele não era culpado de nada, que ele foi lá só pra observar. E eu falei, nossa, que grande bosta, o que você foi fazer? Eu falei, tipo, deixa eu estudar o caso de uma menina aqui. Não, ele era um voyeur. Ele foi lá falar assim, não,
não, tá de boa, ela tem uns cortinhos, quase com uns pedaços da pele ali. Cara, mas fala que ela tentava, tipo, caçar animais com a cabeça. E quando ela conseguiu, o animal era razoavelmente grande, sangrava, ela ficava lambendo. Velho, foi tipo o Outcast, o primeiro episódio lá, que o moleque dá uma cabeçada no bicho A na única parede. parte boa daquela série inteira... Não, calma Não. lá, calma lá, a série é boa, Não, a série é boa. boa. É a única parte ótima. Cara, a série é muito... Não, é boa, É muito Walking Dead, É cara. devagar, é devagar. Não, assim, ó, pra quem tá ouvindo, é uma série devagar pra caralho, mas é tipo... Você assistiu quantos episódios? Cara, eu consegui passar do primeiro. Terminou aquele primeiro, aquele gostinho de eu sou o herói, eu vou matar os demônios, vou matar Hitler Nero. Ah, não. O foda é que até o quarto episódio é meio bosta mesmo. Mas é igual The Walking Dead. Não, cara, ó, vai melhorando. Na sétima temporada, meu Deus, vai tomar no cu. Eu tenho que assistir 7 temporadas pra gostar, vai se foder. Você tem um argumento interessante. Não vou refutar. Não, mas é igual, tipo, é sério, Exorcista. É uma série que eu gostei desde o primeiro episódio. Tá certo, tem um episódio, outro que você fala assim, mais lento, mas a série é boa. Não, Exorcista é tipo... E eles não estão pagando a gente pra gente falar dela. Os primeiros 4 episódios é tipo assim, legal. Aí o quinto episódio vem e você fala, velho, foda-se. Quinto, sexto, Eu vou assistir essa porra inteira agora. Pode dar 10 temporadas dessa merda que eu vou ver. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil der Teufel größere Macht. A partir do momento que você acredita de maneira muito forte que tem um demônio no seu corpo, a automutilação não é um negócio muito absurdo. Tipo, você quer tirar o negócio de dentro, cara. Por isso você se automutila. Tipo, indo pro lado espiritual. Não, o espiritual é tipo, o demônio fazendo ela se automutilar. E no lado psicológico é bem fácil de você perceber, realmente. Ela tá sentindo algo estranho dentro dela, que tá fazendo mal pra ela, logo ela... Vamos dizer assim, que é como se algo que ela odeia estivesse dividindo o corpo com ela, então pra ela passar a se odiar também é um passo bem rápido, assim. Ou era Hitler brigando com Judas. E Nero botando fogo na porra toda. O que é estranho, ela não botou fogo em nada. Nossa, então é mentira. Né? Não era mesmo. Essa parte eu acho Porque, que... é sério, se você não relata, ficava, caralho, por que deixaram aquela filha da puta 2 dias debaixo da mesa da cozinha latindo? Acho que é uma boa ideia. Deixa ela. Tranca ela na cozinha. Cada um com as suas piras. Respeita a pira do amiguinho. No finalzinho entrou Scooby-Doo também. Mas é mentira, né? Nero não botou fogo em Roma. Cara, assim, ó, botou, mas todo mundo botava, entendeu? Tipo, mano, assim, o cara quer reconstruir um troço, tem uns pobres morando lá, ele fala, foda-se, põe fogo nessa merda, entendeu? A gente vai reconstruir mesmo. É que a galera fala que botava fogo porque ele é louco, mas não, Todo Era, mundo tipo, botava. Não dizendo que não, massa, botar fogo nas coisas é da hora. Mas Mas, não é. 200 imperadores fizeram isso, só que ele ficou conhecido por algum motivo, assim. eu acho que, sei lá, o fogo se alastrou mais do que ele queria. O nome dele era mais fácil de falar, sei lá. Né? Só Nero. Não é Júlio César. É que ninguém criou um negócio pra fazer. Pra você gravar seu disco chamado Júlio César. O Nero Express, né? Não é o Júlio César Express. Caralho, que merda. E tem uns foguinhos saindo. Sim, é um CDzinho com os Mas foguinhos. você sabe por quê, né? Por causa... Sim, de Burn Now. De burn, quando você grava, você queima. Jetzt bin ich verdammt. E como qualquer outro caso de exorcismo que vale a pena, eles fazem um filme. Em 2005, eles fizeram um filme que é bem conhecido, provavelmente você assistiu, que chama O Exorcismo de Emily Rose. É um filme legal, cara. Eu acho um filme bacana. Ele é dirigido pelo Scott Derrickson, que é o diretor que é o diretor do Doutor Estranho. Ah, é verdade. É o mesmo diretor. É um bom diretor, cara. Não, ele é bom, ele é bom. Tem umas cenas no filme que são muito bem enquadradas, assim, tipo, a cinematografia é muito boa. Eu acho que ele consegue trazer ritmo muito bom para cenas do tribunal e as cenas quando, vamos dizer assim, ela tá sozinha dormindo, principalmente aquela famosa cena do 3 horas da manhã é o horário do demônio. Então, tipo, são cenas muito boas. Só que alguns momentos de exorcismo é tipo, pra quê, assim? Mas eu acho que é uma vontade. Porque esse filme tem um problema pra mim, que eu acho que esse filme, eu gosto do filme, eu acho que ele é bem decente,
Não, nossa, sou Cara, muito crítico e escroto, né? Não, mas ele é bem decente. Não, tá é bom. um bom filme. De fato, é um bom filme. Ok, Só que, vai, só que ok. ele- não, bom filme, que é bom palavra curta. Mas só que é menor, velho. Mas bom serve. Bom é bom, é bom. Vamos apaziguar. Bom, mas é curtinho, só bom. Tranquilo. Mas é um filme que ele é muito inconsistente. Porque ele tenta fazer duas coisas muito diferentes ao mesmo tempo e isso dá muito errado. Então, se você quer fazer um drama que é sobre um estudo de caso, que é um tribunal, que está julgando um certo acontecimento, você faz só isso. Então, o que você faria é, vamos pegar essa situação que é muito complexa, fazer um drama estudando os dois lados. Ou seja, o lado da acusação e o lado da defesa. Então, você pega o acontecimento posterior ao ocorrido, como faz, por exemplo, 12 Homens e uma Sentença, ao invés de você estudar e mostrar o que já aconteceu, você faz o que se passa depois, tentando desvendar esses acontecimentos. O que o filme faz é fazer isso e enfiar umas cenas de exorcismo no meio que não tem nada a ver. Tem um filme, Primal Fear, que eu acho que é o primeiro filme do Edward Norton, que ele até recebeu indicação ao Oscar, que é um filme que tem um problema, mas é bem menor, parecido, porque ele consegue fazer muito bem de mostrar tanto por que a acusação tá querendo prender o cara, quanto por que o cara tá defendendo ele. Você consegue ver os dois lados, você consegue ver a argumentação dos dois, mas principalmente o cara que tá defendendo ele, embora aí tem uma coisa legal, porque é um cara inescrupuloso, então você acaba torcendo pro advogado que não é tão legal assim. Só que tem um problema, tem uma sequência que o Richard Gere, que é o advogado, ele vai investigar um cara que tá na rua lá, que tipo, que tá pra ser uma testemunha, e ele começa a sair correndo como se fosse James Bond, entendeu? Dando soco em todo mundo, tipo, não faz sentido. Eles fizeram colocar uma sequência de ação que você fala assim, velho, isso tá muito mal feito, isso não cabe no filme. Sabe o que é isso? O cara do estúdio não entende bosta nenhuma de cinema, ele tá vendo lá no teste e fala, cara, essa cena aí tá parada. Uma palavra maldita em Hollywood é parado. Parado. Mas assim, não, esse filme tá meio parado, cara. Vamos enfiar um troço aí, mas não faz sentido. Não, mas põe. Ninguém liga. Põe ele batendo num cara aí, mas não faz sentido. Não, mas põe, cara. O pessoal gosta, o povo ama. A gente quer vender. Porque claramente dá pra ver que Emily Rose é um filme que, tipo, quis fazer muito sucesso e fez muito sucesso. Porque eu lembro eu fui alugar esse filme, que eu queria muito ver, não podia ver no cinema na época. Eu fui alugar o filme. Eu assisti à noite, eu fiquei dormindo com as minhas irmãs, tipo, um mês, porque eu ficava com medo de acordar às 3 horas da manhã. Então, tipo, essas coisas, dá pra ver que o filme funciona bem, assim, de deixar tenso. E principalmente, assim, se você tem uma predisposição já a ficar com mais medo dessas coisas. Só que não é um puta filme. Cara, nem predisposição, cara. Você tem que se esforçar muito, eu acho, às vezes, no filme. Vai- Eu acho Não. uma cena que vale muito a pena falar é a cena que o namorado tá dormindo, quando ele acorda, aí ela tá toda com os músculos duros no chão. Ainda mais por causa da câmera que eles fazem. É uma cena bem bacana. A cara que ela tá fazendo é Exato. muito bizarra. Mas. Cara, não. Mas uma coisa legal desse filme é que o diretor precisou usar muito pouco efeito especial, porque a atriz conseguia fazer umas caras bizarras e se contorcer de um jeito muito absurdo, assim. Então ele falou, tipo, isso que ela tá fazendo, por si só já é mais assustador do que eu colocar um boneco fazendo isso. Então, tipo, muito do que estão fazendo ali é a atriz de verdade, assim, tipo, umas posições bizarras. E isso é muito bom, isso traz veracidade pra situação ali. Só que tem uns momentos, assim, tipo, eu lembro do... que, assim, é muito bizarro esses momentos de exorcismo, o momento que o padre muitas vezes está, tipo, fazendo relatos no tribunal e eles cortam pra como se fosse uma coisa de flashback, você fica, tipo... Não, quebra muito o ritmo do filme. É um filme que ele tem 2 horas e acaba ficando meio chato, cara. Nossa, são 2 horas grandes, cara. É 2 horas que pesa, velho. Esse filme podia ter, tipo, 1h30 perfeitinho, assim, chutando fora todas as cenas de exorcismo e focar no que Porque importa. ele tenta focar no terror, tanto é que aquela pira, tipo assim, a moça começa a ajudar no caso, e aí o demônio vai atrás dela, talvez Nero, porque tem cheiro de fogo. Mas essa é exatamente a questão que eu tô querendo trazer. Você quer fazer um filme sobre exorcismo, um filme de blockbuster, um filme de terror? Faça esse filme. Então pega, reconta os acontecimentos e faz só isso. Se você vai querer pegar a partir do tribunal, então, tipo, não faz muito sentido. Cara, mas eu acho que, sinceramente, o último filme de exorcismo que eu curti foi Estigmata, era tipo de 2001. Eu tô falando sério. Valeu o mundo. A gente tá tentando, mundo, você que não ajuda, caralho. Cara, e pior que eu assisto todos, desde aquele que tem uma capa bosta, tá ligado? Isso vai ser horrível, mas eu vou assistir mesmo assim. Porque ele gosta de sofrer. Cara, eu gosto desse tipo de filme, mas às vezes não ajuda. Você que pensa que vai morrer de fome com um filme de exorcista, não vai ter o LH que vai assistir teu filme.
E o filme tem outros problemas, tipo, as atuações não são lá essas coisas. E eu acho muito ruim que... Eu gosto que a acusação e a defesa, eles se mantêm, de certa forma... O filme se mantém, de certa forma, imparcial em relação a eles, até um certo momento que o cara da acusação simplesmente vira um babaca e começa a gritar no meio do tribunal. Tipo, mas ele não era um cara sensato. Assim, você fica tipo, mas que coisa maniqueísta, cara. É um problema que o filme ele quer levar muito, assim, tipo, nossa, olha só como essas pessoas ruins ficaram desacreditando da fé alheia, meu Deus. Ele vira o antagonista sem ser um antagonista, porque, de acordo com o filme, ele é um homem de fé, como ele próprio define. Então, tipo, o personagem acaba não fazendo... Cara, eu acho que seria muito mais interessante ver o lado dele do que da defesa, entendeu? Porque eu acho mais difícil acusar, nesse tipo de caso, sendo que o cara é religioso, do que fazer a defesa. Seria legal se o filme mostrasse os dois lados, na verdade. Podia ser um filme melhor. Fica a dica, pessoal. Mais um remake, vocês estão gostando de fazer tanto. Não, vai ser pior ainda. Eu Vai ser acho só o que o Exorcismo. remake... o que pode ficar bom, cara. Ah, é verdade. Daí eles fazem, na verdade, tipo, todo a pira do exorcismo no final falar, na verdade, é a Annelise. Desculpa a sociedade. Pode ser. Acaba com um túmulo, assim, dei de graça o roteiro já. Dei de graça. Só fazer. Só fazer. Você vai assistir mesmo. Dei de graça e já tô comprando ingresso no cinema. Né? Exato. Im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Acho que vamos pra parte boa agora. Vamos pro Hacking. O Hacking, que é um filme alemão, também, de 2006. Não a melhor coisa, mas, tipo, o começo dele, tipo assim... No começo desse filme do Emily Rose, ele fala assim, ó, baseado em fatos reais. No Hack ele fala assim, baseado em fatos reais, com muitas coisas fictícias acontecendo. As gente. pessoas são fictícias pra proteger a imagem das pessoas. Exatamente, né? Tipo, ele não vende igual o outro. Só uma coisa, o nome desse filme é só Hacking. Se você tá procurando Hacking para um Sonho, que é um outro filme do Aronofsky, só cuidado na hora de alugar. Alugar o filme ou comprar o DVD, pra você não pegar o filme errado. É bem complicado, porque é um filme muito pouco conhecido, ainda mais por ser alemão, é bem É um complicado. filme alemão dos anos 2006, velho. Se não tem na Netflix, não existe, cara. Ninguém vai se preocupar em assistir esse filme, assim. Mas é um filme muito legal porque é um estudo de personagem. Só tem. Assim, eu tenho algumas ressalvas com o filme, mas também. de nada, assim, tipo, que vai ser. Nossa, estragou o filme. Não, pra mim é um filme que ele conseguiu investigar, porque é um drama. Eu vi muita gente reclamando no Filmol, né, que é aquela rede social para os cinéfilos e tudo mais. Muita gente Que na verdade só reclamando. tem gente babaca, tá Não, ligado? não, É um- desculpa. Se a rede social tem alguém reclamando. Não, e, tipo, é muito escroto que a pessoa fala assim, propaganda enganosa. Eu falei, não tava escrito no filme que era filme de terror. Eu não sei se a galera espera entrar no filme e esperar alguém virando pra cabeça 360 graus, vomitando verde. Tá certo que eu gosto disso em filme de exorcismo, mas eu entendo quando não tem. Por que o nome do filme é Hacking? Porque Hacking é uma marcha fúnebre. Mas eu tenho a ideia de que seja Hacking como se fosse uma marcha fúnebre, tipo, porque é uma marcha... Seria, tipo, uma canção em homenagem àqueles que já foram, e eu acho que o filme tá, tipo, fazendo assim, estamos tomando um termo religioso pra fazer uma homenagem a uma pessoa que, na verdade, tava com problemas psiquiátricos bem fodas na época. Mas é porque assim, mas eu acho que se você é uma pessoa que tende a acreditar, você vai ver o filme como um filme sob posição demoníaca. Mas é muito interessante porque o filme... Eu acho que não é um spoiler falar isso, mas o filme não mostra a visão da Micaela, no nosso caso agora. Nesse filme ela chama Micaela. A Annelise Michel. Sim. O que é bem interessante, porque tem a cena que ela começa a acontecer as coisas na faculdade, que ela vê, mas você não vê, você fica, caralho, que tenso. Uhum. É bem interessante isso. Mas o filme ele foca, quanto o Emily Rose foca na parte mais de terror, na parte realmente é um demônio, ali ele foca mais na parte psicológica. No final não é que ele tende a virar um filme de demônio. No final é que, tipo assim, cara, foram isso que a família fez, foi isso que aconteceu na história. Não, é porque assim, ó, eu acho que o filme ele tá um ponto de vista um pouco mais cético. Não dá pra dizer que o filme é neutro, isso não existe. Ele tá um ponto de vista um pouco mais cético. Mas ele é cético no sentido de vamos explorar o caso e ver no que ela acreditava. Então é um filme que ele não fala sim, é uma posição, mas ele também não fala não era. Porque é impossível comprovar que não é. As duas coisas são impossíveis, entendeu? Então eu acho que nisso o filme é muito justo. Eu só acho que ele escorrega nessa parte da justiça quando vai retratar a mãe dela. Ah, isso é Que verdade. ela é, tipo, ela é muito escrota. She's a bitch.
Eu pesquisei, quando eu assisti o filme, eu realmente pesquisei pra caralho sobre a relação dos pais, assim, com ela. E eu não encontrei nada falando que ela era a mãe dela era uma filha da puta e tal. A única coisa que eu vi mencionando a mãe dela é quando eu li um artigo sobre. Tanto é que eu já citei esse artigo aqui, sobre o filme, que o pessoal falou que, tipo assim, a gente não encontrou a mãe dela pra falar sobre isso. Foi o máximo que eu vi. Nenhuma relação falando, tipo, a mãe dela era uma filha da puta com ela e tal. Eu acho que foi uma coisa do filme querendo criar Um conflito. um conflito maior. É que o cinema gosta muito de criar conflito. Não, o Robert McKee fala isso no livro dele direto. O cinema é uma arte que vem do conflito. Você tem que, você tem que gerar alguma coisa pra ser não meramente um obstáculo. É alguma coisa pra movimentar os Não só o personagens. cinema, como o próprio teatro também. Sim, a história em si, né? Mas assim, ó, uma coisa que eu gosto muito do filme é que ele começa como um drama e ele não explica muita coisa. O Exorcismo de Emily Rose ele tem um problema que ele tem muitos diálogos expositivos. Então, como ele começa já depois do julgamento, ele usa muita coisa que os personagens em si não falariam um com o outro, mas eles falam para o público entender o que está acontecendo. O Hacking, ele meio que te joga no meio e se vira, entendeu? Ele te dá um mapa, joga na BR e fala, vai pra São Paulo, sei lá, a pé, foda-se, vai embora. E você meio que é jogado naquela história, e o que eu acho interessante é que ele consegue uma coisa muito legal, que é, ao mesmo tempo que ele não entra na visão da Annelise, ele não mostra o que ela estava vendo, ele consegue ficar muito próximo dela. Então você, assistindo o filme, você é como se fosse uma pessoa, uns familiares que tentam lidar com o problema dela. Você fica, realmente, eu acho que é o ponto principal, que é você simpatizar com ela, cara. Você sofre por ela, você vê o quanto aquilo é uma situação merda pra ela. Porque você Que atriz, né, velho? Nossa, é isso que eu ia falar. A gente tem que ficar de olho nela, porque ela vai sair no filme Tony Erdmann, que é um filme alemão desse ano que estreou em Cannes. Só que Esse filme é indicado ao Oscar. Velho. vai ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e vai vir pro Brasil só no próximo ano. Só que ela tá no filme também e a galera também fala que ela manda bem. E assim, é uma atriz que já ganhou prêmios no festival já pelo Hacking. Ela tá excelente. Se a gente falou que tipo, Não, a ela é muito atriz boa. do Emily Rose podia fazer aquilo com o corpo dela, porra, cara, aquela cena que ela vai tentar encostar no crucifixo e ela, tipo, meio que a mão dela não encosta, é muito bizarro porque ela consegue fazer o movimento certo de alguém segurando a mão dela. Torcer a mão, né? Tipo, os dedos dela travam. Cara, dá uma agonia aquela cena. E os gritos dela na cozinha. Muito Nossa, foda. muito bom. Não, e assim, esse filme tem atuações excelentes, cara. Porque eu acho os personagens muito complexos. Eles são muito verdadeiros. No filme americano, o cara que faz o namorado dela, ele é muito heróico. Ele fica até o final porque ele é bom, assim, ele é do bem, ele tá lá. Nesse filme eu acho muito foda, porque o cara fica meio distante na cena de exorcismo. Ele fica meio, eita, caralho. Quando tá que tendo o merda é primeiro essa? exorcismo, ele tá, tipo, na cozinha, tá ligado? Sim, cara, mas é muito real isso. Tipo, o próprio pai dela, que tá sempre apoiando, tá sempre indo contra a mãe, que é uma filha da puta, no final ele tá assim, caralho, eu não aguento mais isso. Então eu acho muito real esse tipo Não, de... e eu já disse do exorcismo, é muito legal que, tipo, não foi que nem a gente tá acostumado, prepara um quarto, prende ela na cama, tipo, ela tava na sala, seguraram ela e começaram a orar, tipo, é um negócio muito legal, assim. É verdade. Sim. É muito legal isso que você se sente desconfortável, porque não é uma coisa que você tá acostumado a ver, entendeu? é Você fala, o que tá bizarro. acontecendo? Eles estão fazendo exorcismo ali, agora. E é muito legal, assim, tipo, quando acaba o filme, que eu acho muito bom Eu ela... acho a cena muito boa. Não, além da cena, que música de Purple, cara. Anthem, o nome da música. Anthem é como se fosse um hino, então já combina com o nome do filme Hacking. Cara, que música do caralho, e é perfeito. É interessante falar que a gente não comentou isso. Existe duas versões do caso. A Annelise reza a lenda que ela escreveu uma carta falando que ela teve um sonho com a Virgem Maria e que nesse sonho a Virgem Maria deu duas opções pra ela. Tanto é que tem no Emily Rose Isso isso. no filme tem, né? Que deixa... Uma cena boa, uma cena É uma bem cena feita. bem boa. Fala pra ela, tipo assim, olha, eu posso te levar agora, acabar com o sofrimento, ou você pode ficar com esses demônios no seu corpo, mas vai sofrer bastante. Só que quando isso acabar, você vai provar pro mundo que demônios existem. Não, eu acho que ela falou assim, ó, eu levo o Judas e deixo o Hitler, ou levo o Hitler e deixo o Judas. Escolha. Ela escolheu deixar Hitler. Aí deu ruim. Ai, deu ruim. Deu ruim. E daí ela fala, não, eu quero ficar com os demônios no corpo, eu vou provar pro mundo que demônio existe. Beleza. Só que a versão que existe é que ela escreveu essa carta meio que antes de morrer, porque ela dá uma melhora, depois ela dá uma recaída total. Nessa melhora ela escreve a carta. É o que eles chamam do famoso surto, né? Surto É. médico, que ele, tipo, o paciente tá em estado terminal e ele tem um surto de melhora muito foda, assim, que ele consegue conversar com as pessoas e
Pra despedir da família. E horas depois o cara morreu. E tem a outra versão que ela contou pro padre isso. No filme, ela vê um caso que eu não sei dizer se é real, sinceramente não sei dizer. Ela lê um livro de uma mulher que ela sofreu umas coisas bem parecidas com ela e ela meio que toma aquilo pra ela. Tanto é que no final, quando a amiga dela fala, tipo assim, olha, você tem que voltar pro psiquiatra, você não pode ficar só na sua casa, isso não é legal, não tá certo. Ela fala, não, eu tenho o meu caminho a trilhar, eu tenho o meu destino já. Então deixa bem claro que daquele livro que ela tava lendo, quando ela já tava se sentindo mal, levou ela a isso. Então, o filme termina assim, e é bem bonito. Não, eu acho incrível, porque o filme não fala sobre os exorcismos subsequentes. Ele termina aquele primeiro, e eu acho muito foda a expressão que ela termina o filme. Porque ela termina o filme, ela tá consciente de que vai dar bosta, e que ela não tem o que fazer. E o filme parar ali, cara, eu acho que é uma homenagem muito bonita, assim, tipo, cara... Tipo, eles aquela não música, eles velho. não ficam se aproveitando do caso, assim, não fica tipo, vamos fazer um Isso. negócio sensacionalista agora, que a gente passou o filme inteiro querendo ser minimalista e agora vamos explorar alguma coisa dessa cara. Não fazem muito isso. justo, porque ela não explora a personagem, ela entende a personagem. E Eu acho isso maravilhoso. eu acho maravilhoso, como o Obi-Wan falou. Se você tiver oportunidade, assista. Eu acho que vale bem mais a pena do que a Emily Rose, sinceramente. Mas, assim, ó, sei lá, eu recomendaria assim. Se você é mais cético, assista o Hacking primeiro, pra você ter um ponto de vista que meio que concorda com o seu. E assista Emily Rose pra ficar com a pulga atrás da orelha. Pra você rir bastante. E também pra você rir bastante. Porra, cara, você... Para, LH. Todo programa vai ser assim agora. Todo programa você vai atacar alguma coisa que as pessoas amam. O que eu taquei no outro programa? Me fala. No último, não sei, mas as pessoas Não, podem assim, ó, voltar lá e vão saber. Eu queria falar uma coisa assim. Quer falar mal de alguém? Malha Judas.